Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 45. Onde mais poderia estar Fi, senão a sua escrivaninha? Ele entrou na sala por um dos janelões, operação que agora exigia a abertura de uma tela. Embora devesse tê-lo ouvido, ela continuou trabalhando, as costas curvadas, o lindo cabelo de ouro já todo prateado. Com certa dificuldade, ele calculou que ela devia orçar pelos 72 anos. Olá, Fi, disse Ralph. Quando ela ergueu a cabeça, ele percebeu uma mudança, embora não pudesse precisar-lhe a natureza. A indiferença lá estava, mas lá estavam também várias outras coisas, como se ela tivesse suavizado e endurecido ao mesmo tempo, tornando-se mais humana, porém humana de um modo parecido com o de Mary Carson. Meu Deus, as matriarcas de Drógueda! Será que isso aconteceria a Madge também quando chegasse a sua vez? Olá, Ralph, disse ela, como se ele entrasse por aquela janela todos os dias. Que prazer em vê-lo. O prazer é meu, Fi. Eu não sabia que estava na Austrália. Ninguém sabe. Tenho algumas semanas de férias. Espero que fique conosco. E onde mais ficaria? Seus olhos passearam pelas magníficas paredes e pousaram no retrato de Mary Carson. Você tem um bom gosto impecável, Fi. Infalível. Esta sala não fica nada a deveras do Vaticano. Essas formas ovais pretas com as rosas são um rasgo de gênio. Oh, muito obrigada. Fazemos humildemente o que podemos. Pessoalmente, prefiro a sala de jantar. Tornei a decorá-la depois da sua última visita. Cor-de-rosa, branca e verde. Falando assim parece horrível, mas espere até vê-la. Embora eu mesma não saiba por que faço isso. A casa é sua, não é? Não, enquanto houver um Clary vivo, Fi, disse ele calmamente. O que não deixa de ser confortador. Muito bem, você progrediu bastante desde o tempo em que esteve em Dili, não é mesmo? Viu o artigo do Herald sobre sua promoção? Vi. Sua língua se afiou, Fi. Sim, e o que é pior, estou gostando disso. Durante todos esses anos fiquei quieta e não disse uma palavra. Eu não sabia o que estava perdendo. Ela sorriu. Madge está em Dili, mas não demora. Dan e Justine romperam através das janelas. Vó, podemos ir a cavalo até o poço? Vocês conhecem as regras. Nada de andar a cavalo sem a permissão pessoal de sua mãe. Sinto muito, mas estas são as ordens dela. Onde estão os seus modos? Venham cá, quero apresentá-los ao nosso visitante. Eu já estive com eles. Ah, pensei que você estivesse num internato neste momento, disse ele a Dan sorrindo. Em dezembro não, Eminência. Temos agora 2 meses de férias, as férias de verão. Fazia tantos anos. Ele se esquecera de que no hemisfério sul as férias mais longas das crianças coincidiam com os meses de dezembro e janeiro. Vai demorar-se aqui muito tempo, Eminência? Perguntou Dan, ainda fascinado. Sua Eminência ficará conosco o tempo que puder, Dan, interveio a avó. Mas creio que ele achará meio cansativo ser chamado de Eminência o tempo todo. Vamos ver, que nome lhe daremos? Tio Ralph. Tio, exclamou Justine. Você sabe que tio é contra as regras da família, avó. Nossos tios são apenas Bob, Jack, Hugh, Jeans e Patsy. O que quer dizer que ele é Ralph. Não seja grosseira, Justine. Afinal, que fim levaram os seus modos? Perguntou Fi. Não, Fi, está bem. Prefiro mesmo que todos me chamem simplesmente de Ralph, apressou-se a dizer o cardeal. Por que havia de antipatizar tanto com ele, a estranha criaturinha? Eu não poderia, disse Dan com a voz entrecortada. Eu não poderia chamá-lo apenas de Ralph. O cardeal Ralph atravessou a sala, segurou com as mãos os ombros nus, enquanto seus olhos azuis cintilavam, bondosos e vividos, entre as sombras da sala. É claro que pode, Dani. Não é nenhum pecado.
Vamos, Dan, vamos voltar para a casinha, ordenou Justine. O cardeal Ralph e o filho viraram-se na direção de Fi e olharam juntos para ela. Deus nos acuda, exclamou Fi. Vá, Dan, vá brincar lá fora. Bateu palmas, depressa. O menino saiu disparado da sala e Fi encaminhou-se lentamente para os seus livros. O cardeal Ralph teve pena dela e anunciou que iria até a cozinha. O lugar mudara tão pouco, ainda iluminado por lampiões, é claro, e ainda cheirando a cera de abelhas e a grandes vasos de rosas. Ele ficou conversando longamente com a senhora Smith e as criadas, que haviam envelhecido muito desde a sua última visita. De certo modo, porém, a velhice combinava mais com elas do que com Fi. Felizes, eis o que eram, autêntica e quase perfeitamente felizes. Pobre Fi que não era feliz. Isso fez desejar ainda mais ver Mad, descobrir se era feliz. Mas quando saiu da cozinha, Mad ainda não voltara, de modo que, para encher o tempo, pôs-se a caminhar na direção do córrego. Como estava pacífico o cemitério! Havia 6 placas de bronze na parede do mausoléu, exatamente como ele a deixara. Precisava recomendar que o enterrassem lá também. Não podia esquecer-se de dar as instruções necessárias quando voltasse a Roma. Perto do mausoléu, notou 2 novas sepulturas, a do velho Tom, o jardineiro, e a da esposa de um dos pastores, cujo nome constara na folha de pagamentos desde 1946. Devia haver alguma espécie de registro. A senhora Smith achava que ele ainda estava na fazenda porque sua esposa jazia ali. O guarda-chuva ancestral do cozinheiro chinês desbotara quase que de todo depois de tantos anos de sol escaldante e do vermelho imperial original, passando pelos vários matizes de que ele se lembrava, chegara ao atual róseo esbranquiçado, quase cinzas de rosas. Mad, você voltou para ele depois de mim. Você lhe deu um filho. Fazia muito calor. Um ventozinho agitava os chorões ao longo do córrego e arrancava do sino sobre o guarda-chuva do cozinheiro chinês sua melancólica e metálica melodia. Hissing, hissing, hissing. Charlie era um bom sujeito. Isso também esmaecera. Ficara praticamente indecifrável. E assim devia ser. Os cemitérios deviam voltar às entranhas da Mãe Terra, perder sua carga humana debaixo da lavagem do tempo, até que tudo se fosse e só o ar se lembrasse, suspiroso. Repugnava a ideia de ser sepultado numa cripta do Vaticano, entre homens iguais a ele. Queria ficar ali, entre pessoas que tinham realmente vivido. Quando se voltou, seus olhos surpreenderam o olhar verde do anjo de mármore. Ergueu a mão, saudou e olhou por cima do relvado para a casa grande. Mad tinha vindo. Delgada, dourada, envergando par de calças e uma camisa branca de homem, exatamente igual à sua, um chapéu masculino, de feltro cinzento, esquecido na parte de trás da cabeça, botas amareladas nos pés. Como um menino, como o filho que deveria ter sido filho dele. Ele era um homem, mas quando também jazesse ali, não deixaria nada vivo para assinalar o fato. Ela aproximou-se, saltou a cerca branca e chegou tão perto que a única coisa que ele pôde ver foram seus olhos, os olhos cinzentos, cheios de luz, que não tinham perdido a beleza nem o domínio sobre o seu coração. Os braços dela envolveram-lhe o pescoço. O destino dele estava novamente ao seu alcance, como se ele nunca tivesse estado longe dela. A boca viva debaixo da sua boca já não era um sonho, tão longamente acalentado, tão longamente. Uma espécie diferente de sacramento, escuro como a terra, que nada tinha a ver com o céu. Mad, disse ele com o rosto no cabelo dela, o chapéu dela na grama, os braços dele enlaçando. Isso parece não ter importância, não é mesmo? Nada muda nunca, disse ela com os olhos cerrados. Não, nada muda, confirmou ele acreditando. Isto é Dróguida, Ralph. Eu o avisei. Em Dróguida você é meu, não de Deus. Eu sei, reconheço isso. Mas vim.
Puxou-a para baixo, para a grama. Por que, Mad? Por que o quê? A mão dela acariciava-lhe o cabelo, agora mais branco que o de Fi, ainda cheio, ainda belo. Por que voltou para Luke e teve um filho dele? Perguntou Ralph enciumado. A alma dela olhou por trás das suas luminosas janelas cinzentas e escondeu-lhe os seus pensamentos. Porque ele me obrigou, disse ela suavemente. Foi só uma vez, mas tive. Tive Dan, por isso não o lamento. Dan valeu tudo porque passei para consegui-lo. Desculpe, eu não tinha o direito de perguntar. Em primeiro lugar, fui eu quem deu você a Luke, não fui? É verdade, foi você. É um menino maravilhoso. Parece-se com Luke? Ela sorriu secretamente, deu um puxão na grama, enfiou a mão por dentro da camisa dele e encostou-a no seu peito. Não, não se parece. Nenhum dos meus filhos é muito parecido com Luke, nem comigo. Eu os amo porque são seus. Sentimental como sempre. A velhice lhe assenta bem, Ralph. Eu sabia que assentaria e esperava ter a oportunidade de vê-lo. Faz 30 anos que o conheço e parece que faz 30 dias. 30 anos? Tanto assim? Tenho 41, meu caro. Tem de ser isso mesmo. Ela pôs-se em pé. Fui oficialmente mandada para chamá-lo. A senhora Smith está preparando um esplêndido chá em sua homenagem, e mais tarde, quando estiver um pouco mais fresco, haverá pernil de porco assado com torresmo em quantidade. Ele começou a andar lentamente com ela. Seu filho ri exatamente como você, Mad. O riso dele foi o primeiro som humano que ouvi em Drogheda. Pensei que fosse você. Fui procurá-la e em seu lugar dei com ele. Quer dizer que foi ele a primeira pessoa que você viu em Drogheda? Creio que foi. Que tal achou o Ralph? Perguntou ela ansiosa. Gostei. E como poderia não ter gostado se é seu filho? Senti-me atraído muito vigorosamente por ele, muito mais do que por sua filha. Aliás, ela não gosta de mim. Justine pode ser minha filha, mas é uma putinha. Aprendi a dizer palavrões depois de velha, graças principalmente a Justine. E um pouco graças a você. E um pouco graças a Luke. E um pouco também graças à guerra. É engraçado como tudo se acumula. Você mudou muito, Mad. Mudei? A boca suave e cheia curvou-se num sorriso. Pois não acho. É apenas o grande noroeste que está me gastando, arrancando as camadas, uma por uma, como os 7 véus de Salomé. Ou como uma cebola, que seria a comparação escolhida por Justine. Não tem poesia alguma aquela criança. Sou a mesma velha Mad, Ralph, apenas um pouco mais nua. Talvez. Mas você sim mudou, Ralph. De que maneira, minha Mad? Como se o pedestal oscilasse a passagem de cada brisa e como se a vista de cima dele fosse uma decepção. E ele riu-se sem emitir som algum. E creio que tive certa vez a temeridade de dizer que você não era nada mais que o comum. Retiro o que disse. Você é a única mulher, Mad, a única. O que aconteceu? Não sei. Terei descoberto que até os ídolos da igreja têm pés de barro? Terei me vendido por um prato de sopa? Estarei me agarrando ao nada? Suas sobrancelhas se uniram, como se ele estivesse sofrendo. Talvez seja isso, em poucas palavras. Sou uma massa de clichês. O mundo vaticano é um mundo velho, azedo, petrificado. Eu era mais real, mas você nunca o percebeu. Eu não podia ter feito outra coisa. Eu sabia para onde devia ir, mas não podia. Ao seu lado, eu talvez tivesse sido um homem melhor, ainda que menos augusto. Mas eu não podia, Mad. Como eu queria poder fazê-la enxergar tudo isso. A mão dela acariciou-lhe com ternura o braço nu. Ralph, querido, eu enxergo sim. Eu sei. Cada um de nós tem dentro de si alguma coisa que não pode ser negada, ainda que nos faça gritar até o fim. Somos o que somos e pronto. Como a velha lenda celta do pássaro com o espinho no peito que canta até morrer, porque precisa fazê-lo, porque é levado a isso.
Podemos saber que vamos errar antes até de cometer o erro, mas o conhecimento de nós mesmos não afeta nem muda o resultado. Cada qual entoa o seu canto, convencido de que é o mais maravilhoso que o mundo já ouviu. Você não vê? Criamos nossos espinhos e nunca nos detemos para avaliar o custo. A única coisa que podemos fazer é sofrer a dor e dizer intimamente que valeu a pena. É isso que não compreendo, a dor. Ele abaixou os olhos para a mão dela, pousada com tanta delicadeza em seu braço e que o machucava de maneira tão insuportável. Por que a dor, Maddie? Pergunte a Deus, Ralph, disse Maddie. Ele é uma autoridade em dor, não é? Ele nos fez o que somos, fez o mundo inteiro. Por conseguinte, fez a dor também. Bob, Jack, Hugh, James e Patsy estavam presentes ao jantar, pois era sábado à noite. No dia seguinte, o padre Watt viria rezar a missa, mas Bob telefonou-lhe dizendo que ninguém estaria na fazenda. Uma pequena mentira, destinada a preservar o anonimato do cardeal Ralph. Os 5 rapazes Clare estavam cada vez mais parecidos com Paddy, mais velhos, mais lentos no falar, tão firmes e resistentes quanto a terra. E como gostavam de Danny! Seus olhos nunca pareciam deixá-lo e seguiam-no até quando ele saía da sala a fim de recolher-se ao quarto. Não era difícil concluir que eles viviam para o dia em que ele tivesse idade suficiente para ajudá-los a administrar Drogheda. O cardeal Ralph também descobrira o porquê da inimizade de Justine. Danny simpatizara com ele, bebia-lhe as palavras, demorava-se na sua companhia. Ela estava com ciúme. Depois que as crianças subiram, ele olhou para os que tinham ficado. Os irmãos, Maddie, Fi. Fi, deixe a escrivaninha um instante, pediu. Venha sentar-se aqui conosco, quero falar com vocês todos. Ela ainda se movia com elegância e ainda tinha um bom corpo. Apenas os seios estavam mais flácidos e a cintura engrossara um pouco, mais por efeito da idade do que por um aumento real de peso. Ela sentou-se em silêncio numa das grandes poltronas creme defronte do cardeal, ficando Maddie de um lado e os irmãos sentados em bancos de pedra bem próximos. É a respeito de Frank, disse ele. O nome pairou entre os presentes e ressoou, distante. O que é que tem Frank? Perguntou Fi com serenidade. Maddie depôs o tricô, olhou para a mãe e depois para o cardeal Ralph. Conte-nos, Ralph, disse ela, depressa, incapaz de suportar por mais tempo a serenidade materna. Vocês já pensaram que Frank passou quase 30 anos na prisão? Perguntou o cardeal. Sei que a minha agente os manteve informado conforme havíamos combinado, mas pedi a ela que não os afligisse desnecessariamente, pois achei que não poderia fazer bem algum a Frank ou a vocês ouvir os detalhes contundentes da sua solidão e do seu desespero, já que nenhum de nós poderia fazer coisa alguma. Creio que Frank teria sido solto anos antes se não tivesse adquirido uma reputação de violência e instabilidade nos primeiros anos que passou na prisão de Goulburn. Até durante a guerra, quando os outros prisioneiros foram libertados para servir no exército, o pobre Frank foi recusado. Fi ergueu os olhos das mãos. É o seu temperamento, disse ela sem emoção. O cardeal parecia ter dificuldade para encontrar as palavras certas. Enquanto ele as procurava, a família observava-o com um misto de medo e esperança, embora não fosse o bem-estar de Frank que a preocupava. Vocês devem estar muito intrigados com a razão da minha volta à Austrália depois de todos estes anos, disse finalmente o cardeal Ralph, sem olhar para Maddie. Nem sempre pensei em vocês e tenho consciência disso. Desde o primeiro dia em que os conheci, sempre pensei primeiro em mim, colocando-me em primeiro lugar. E quando o Santo Padre recompensou meus trabalhos em prol da Igreja com um manto de cardeal, perguntei a mim mesmo que serviço eu poderia prestar à família Clare para mostrar-lhe, de certo modo, o quanto é profundo o meu interesse por ela. Fez uma pausa para respirar e concentrou o olhar em Fi, não em Maddie. Voltei à Austrália a fim de ver o que poderia fazer por Frank.
Lembra-se, Fi, da ocasião em que lhe falei após a morte de Pad de Stu? Faz 20 anos e nunca me esquecerei a expressão que vi em seus olhos. Tanta energia e tanta vitalidade esmagadas. Sim, interveio Bob, de repente, com os olhos pregados em sua mãe. É isso mesmo. Frank recebeu liberdade condicional, disse o cardeal. Foi a única coisa que pude fazer para demonstrar meu interesse. Se ele tivesse esperado um súbito e ofuscante chamejar de luz na longa escuridão de Fi, teria ficado muito decepcionado. A princípio, não foi mais que um bruxuleio, e talvez o peso da velhice nunca lhe permitisse brilhar em todo o seu esplendor. Mas nos olhos dos filhos de Fi, viu-lhe a verdadeira magnitude e conheceu um sentido de sua própria finalidade que não sentira desde o momento em que, durante a guerra, conversara com um jovem soldado alemão de nome imponente. Obrigada, disse Fi. Vocês lhe darão as boas-vindas aqui em Drógheda? Perguntou aos homens da família. Esta é a casa dele. É aqui que ele deve ficar, respondeu Bob enigmático. Todos fizeram gestos de assentimento com a cabeça, exceto Fi, que parecia absorto em alguma visão particular. Ele não é o mesmo Frank, prosseguiu o cardeal Ralph com delicadeza. Visitei-o na prisão de Goulburn para lhe dar a notícia antes de vir para cá, e tive de lhe contar que toda a gente em Drógheda sempre estivera a par do que lhe acontecera. Se eu lhes disser que minhas palavras não o comoveram, vocês poderão ter uma ideia da mudança que nele se operou. Ele se mostrou simplesmente agradecido e muito ansioso por tornar a ver a família, especialmente você, filho. Quando será solto? Perguntou Bob, limpando a garganta e mostrando claramente o conflito entre o prazer que o fato proporcionaria à sua mãe e o medo do que poderia acontecer quando Frank regressasse. Em 1 ou 2 semanas. Virá pelo noturno da correspondência. Eu queria que viesse de avião, mas ele me disse que preferia o trem. Patsy e eu iremos recebê-lo, ofereceu-se James com sofreguidão, mas logo pareceu consternado. Mas nem sabemos como ele é. Não, acudiu o filho. Eu mesma irei recebê-lo. Sozinha. Ainda não estou caduca. Ainda posso dirigir até Dili. Mamãe tem razão, interveio o médico com firmeza, prevenindo um coro de protesto dos irmãos. Deixem-na ir sozinha. Ela é quem deve vê-lo primeiro. Bem, tenho serviço para fazer, desculpou-se Fi, com voz rouca, levantando-se e encaminhando-se para a escrivaninha. Os cinco irmãos ergueram-se como um homem só. Acho que está na nossa hora de dormir, disse Bob, bocejando cuidadosamente. Sorriu acanhado para o cardeal Ralph. Será como nos velhos tempos, o senhor rezando a missa para nós domingo de manhã. Mad dobrou o tricô, pô-lo de lado, levantou-se. Também quero dizer boa noite, Ralph. Boa noite, Mad. Os olhos dele seguiram-na até que ela saiu da sala e depois se voltaram para as costas curvadas de Fi. Boa noite, Fi. Desculpe, falou comigo? Eu disse boa noite. Ah, boa noite, Ralph. Ele não queria subir tão cedo, logo depois de Mad. Darei um passeio antes de me recolher, creio eu. Sabe de uma coisa, Fi? Diga. A voz dela parecia ausente. Você não me engana nem por um minuto. Ela riu com desdém e seu riso era sombrio. Não? Isso às vezes me surpreende. Noite alta e as estrelas meridionais revoluteando pelo céu. Ele perdera o poder sobre elas para sempre, embora ainda estivessem lá, longe demais para aquecer, distantes demais para confortar, mais próximas de Deus, que era um elo entre elas. Durante muito tempo, ficou a olhar para cima, prestando atenção ao vento, nas árvores, sorrindo, relutando em aproximar-se de Fi. Utilizou a escada do extremo oposto da casa. O lampião sobre a escrivaninha continuava aceso e ele viu-lhe a silhueta inclinada, trabalhando. Pobre filho, como devia apavorá-la a hora de ir para a cama. Quando Frank voltasse para casa, as coisas talvez ficassem mais fáceis. Talvez. No topo da escada o silêncio recebeu, denso,
O lampião de cristal sobre a mesinha estreita do corredor projetava uma mancha indistinta de luz para o conforto dos noctâmbulos, tremulando quando a brisa noturna agitava as cortinas para dentro em torno da janela mais próxima. Ralph passou e seus pés sobre o tapete pesado não fizeram ruído algum. A porta de Madge estava escancarada e mais luz jorrava por ela. Bloqueando os raios por um movimento, ele fechou a porta atrás de si e trancou-a. Vestindo um roupão frouxo, sentada numa cadeira ao pé da janela, ela olhava por sobre o invisível home paddock, mas sua cabeça voltou-se para vê-lo dirigir-se à cama e sentar-se na beirada. Ela levantou-se devagar e chegou-se a ele. Deixe que o ajude a tirar as botas. É por essa razão que nunca uso botas de cano longo. Não consigo tirá-las sem uma descalçadeira, e a descalçadeira acaba estragando as melhores botas. Você está usando essa cor de propósito, Madge? Cinzas de rosas? Ela sorriu. Sempre foi minha cor favorita. Não briga com meu cabelo. Ele pôs um pé no traseiro dela enquanto ela tirava a bota de uma perna. Depois trocou-a pelo pé nu. Você estava certa de que eu viria procurá-la, Madge? Eu já lhe disse. Em Drogheda você é meu. Se você não tivesse vindo me procurar, eu teria ido procurá-lo. Não se iluda. Ela despiu-lhe a camisa, puxando-a por cima da cabeça dele, e por um momento sua mão descansou, voluptuosa, nas costas nuas de Ralph. Depois ela foi até o lampião e apagou-o, enquanto ele colocava as roupas no espaldar de uma cadeira. Ele ouviu-a movendo-se por ali, desfazendo-se do roupão. Amanhã cedo rezarei a missa, mas isso será amanhã cedo, e a magia terá desaparecido. Ainda há noite, e Madge, eu a tenho desejado. Ela também é um sacramento. Danny estava decepcionado. Pensei que o senhor fosse usar uma batina vermelha, disse ele. Às vezes uso, Danny, mas só dentro do palácio. Aqui fora costumo vestir uma batina preta com uma faixa vermelha, como esta. O senhor tem realmente um palácio? Tem. Cheio de candelabros? Sim, mas Drogheda também está cheia deles. Ora, Drogheda, exclamou Danny com desagrado. Aposto que os nossos são pequeninos comparados com os seus. Eu gostaria de ver o seu palácio e vê-lo de batina vermelha. O cardeal Ralph sorriu. Quem sabe, Dan? Talvez um dia você veja. O menino tinha sempre uma curiosa expressão no fundo dos olhos, um olhar distante. Quando se voltou durante a missa, o cardeal Ralph viu-o ainda mais acentuado, mas não o reconheceu. Só lhe sentiu a familiaridade. Nenhum homem se vê ao espelho tal como realmente é, e o mesmo acontece às mulheres. Lud e Anne Miller eram esperados para o Natal como todos os anos. A casa grande estava cheia de gente alegre que prelibava o melhor Natal dos últimos tempos. Minnie e Cat trabalhavam cantando, desafinadas. O rosto cheio da Sra. Smith contraía-se num sorriso permanente. Madge desistiu de Danny em favor do cardeal Ralph sem fazer comentários. E Fi parecia muito mais feliz, menos grudado à escrivaninha. Os homens aproveitavam o menor pretexto para retornar a casa todas as noites, pois após o jantar, que saía sempre tarde, a conversa se animava na sala de estar. Além disso, a Sra. Smith dera de preparar uma ceia ligeira para ser saboreada por todos antes de se recolherem, composta de torradas com queijo derretido, bolos de grelha quentes com manteiga e bolos de passas. O cardeal Ralph protestou, dizendo que acabaria engordando com tanta comida boa. Mas depois de 3 dias diários de Drogheda, de gente de Drogheda e de comida de Drogheda, ele já parecia ter se desfeito do rosto ossudo e macilento com que chegara. O quarto dia despontou muito quente. O cardeal Ralph saíra com Danny para ir buscar um rebanho de carneiros. Justine passava o tempo sozinha, emburrada na aroeira mole, e Madge descansava num sofá de bambu estofado na varanda. Sentia os ossos bambos, fartos, e estava muito feliz. Uma mulher pode viver muito bem sem isso por anos a fio, mas era gostoso se tratasse do homem certo. Quando estava com Ralph, todas as suas partes recomeçavam a viver, exceto a que pertencia a Danny. Mas quando estava com Danny, todas as suas partes recomeçavam a viver, exceto a que pertencia a Ralph.
Só quando os dois se achavam presentes simultaneamente em seu mundo, como agora, ela se sentia completa. Bem, aquilo tinha sua lógica. Danny era seu filho, mas Ralph era seu homem. Uma coisa, todavia, lhe empanava a felicidade. Ralph não vira, de modo que sua boca permanecia fechada, calando o seu segredo. Se ele não conseguia ver por si mesmo, por que haveria ela de contar? Que fora que ele já fizera para merecer que lhe dissessem? E o fato de ter ele podido pensar que ela voltara para Luke por sua livre e espontânea vontade fora a gota d'água. Ele não merecia saber, já que era capaz de pensar uma coisa dessas a seu respeito. Às vezes sentia os olhos pálidos e irônicos de Fi postos nela e retribuía-lhe o olhar, sem se perturbar. Fi compreendia, de fato compreendia o meio-ódio, o ressentimento, o desejo de vingar-se dos anos de solidão. Ralph de Bricassar era um grande caçador de arco-íris, e por que haveria ela de mimoseá-lo com o mais admirável de todos os arco-íris, seu filho? Ele que fosse despojado, que sofresse sem saber que sofria. O telefone tocou, era o código de Drógueda. Maddie ouviu com preguiça de se levantar, mas em seguida, compreendendo que a mãe devia estar em outro lugar, levantou-se com relutância e foi atender. A senhora Fiona Clare? Disse uma voz de homem quando Maddie a chamou. Fi voltou-se para pegar o aparelho. É Fiona Clare quem está falando, disse ela. E à proporção que escutava, as cores foram desaparecendo, aos poucos, do seu rosto, devolvendo-lhe o aspecto que ele tivera nos dias em que se seguiram a morte de Paddy e Stu, pequenino e vulnerável. Obrigada, murmurou e recolocou o fone no gancho. Que foi, mamãe? Frank foi solto. Está vindo para cá no noturno da correspondência que chega hoje à tarde. Consultou o relógio. Preciso sair logo, já são 2h tanto. Deixe-me ir com você, ofereceu-se Maddie, tão cheia de felicidade que lhe era intolerável ver a mãe decepcionada. E tinha a impressão de que o encontro talvez não fosse só de alegria para Fi. Não, Maddie, ficarei bem. Tome conta das coisas aqui e segure o jantar até a minha chegada. Não é maravilhoso, mamãe? Frank está voltando para casa a tempo de passar o Natal conosco. Sim, concordou Fi, é maravilhoso. Naqueles dias, ninguém viajava pelo noturno postal se pudesse viajar de avião, de modo que, depois de haver percorrido os 960 quilômetros que separavam Sydney de Dili, despejando seus passageiros, quase todos de segunda classe nesta ou naquela cidadezinha, poucas pessoas havia para desembarcar em Dillabone. O chefe da estação conhecia de vista a Sra. Clare, mas nunca sonharia em entabular uma conversa com ela, de modo que a viu descer a ponte para pedestres que passava por cima da estação e deixou-a esperando sozinha, impertigada, na plataforma alta. Velhota estilosa, pensou. Roupas e chapéus modernos, sapatos de salto alto também. Bom corpo e poucas rugas no rosto, considerando-se a idade que devia ter. Belo exemplo do que a vida folgada de um fazendeiro pode fazer por uma mulher. De modo que Frank, aparentemente, reconheceu sua mãe mais depressa do que ela o reconheceu, embora o coração dela o reconhecesse no ato. Ela tinha 52 anos, e o tempo de sua ausência coincidira com os anos que o haviam levado da mocidade à idade madura. O homem que estava em pé naquele pôr de sol de Dili era magro demais, quase descarnado, muito pálido. O cabelo fora cortado rente no meio da cabeça. Suas roupas disformes pendiam de um corpo que ainda dava a impressão de força, apesar do tamanho pequeno, e suas mãos bem torneadas apertavam a aba de um chapéu de feltro. Não estava curvado nem parecia doente, mas lá o deixara o trem, impotente, fazendo girar o chapéu entre as mãos, como alguém que não espera ser recebido por ninguém, mas também não sabe o que fazer. Senhora de si, caminhou enérgica pela plataforma. Olá, Frank, disse ela. Ele ergueu os olhos que costumavam chamejar e brilhar tanto, engastados agora no rosto de um homem envelhecido. Não eram os olhos de Frank, exaustos, pacientes, profundamente cansados. Mas quando absorveram a imagem de Fi, uma extraordinária expressão tomou conta deles, uma expressão ferida, indefesa, o apelo de um homem às portas da morte.
Ah, Frank, disse ela, e tomou-o nos braços, embalando-lhe a cabeça sobre o seu ombro. Está tudo bem, cantarolou em voz baixa e mais suavemente ainda. Está tudo bem. Informações adicionais referente às partes 45 a 49. Parte 45. Aí vão as informações. Nessa parte se mencionam os 7 véus de Salomé. Salomé foi filha de Herodes, Filipe e Heródias. A deusa era representada também ocultada por 7 véus, que simbolizavam as esferas planetárias, para além das quais se escondia o verdadeiro rosto da deusa. Este era o significado dos 7 véus de Salomé, a sacerdotisa da deusa Estar, que, assim como a divindade egípcia Ísis, tinha o seu ritual ligado ao uso dos véus. Bom, a partir daí começa a parte 6, que vai de 1954 a 1965, leva por título Dan, e as informações referentes à parte 46 não havia nada que fosse necessário incluir. Então vamos com as informações da parte 47. Carros de Jagrenná. Jagrenná é uma divindade hindu que conduz um carro de trajetória errática sobre cujas rodas os devotos se expõem a ser atropelados em cultos místicos. Na metáfora famosa sobre a modernidade do influente sociólogo inglês Anthony Giddens, o carro de Jagrenná alude a uma das suas consequências, qual seja a de nos terem sujeitado aos azares da fortuna, quando perdemos domínio sobre as circunstâncias e nos tornamos vítimas de nossas próprias obras. Albert Jones viveu entre 1920 e 2013 e foi um ator neozelandês. Laurence Olivier, nascido em 1907 e falecido em 1989, foi um ator e diretor britânico. Tab Hunter, 1931 a 2018, foi um ator e cantor estadunidense. Rory Calhoun, nasceu em 1922, faleceu em 1999, foi um produtor e ator estadunidense. Também são citados Shakespeare, Shaw e Sheridan, que foram escritores em diferentes épocas. Helena de Troia é uma figura da mitologia grega, considerada a mulher mais bela do mundo. Foi esposa de Menelau, rei de Esparta, e teve um papel importante na Guerra de Troia. Lord Jim é um romance de Joseph Conrad, publicado entre 1899 e 1900. Proust, Marcel Proust, viveu entre 1871 e 1922, foi um romancista, ensaísta e crítico literário francês. Vienense, no texto, refere-se ao café vienense, uma bebida feita à base de café expresso, leite vaporizado e chantilly. Informações referentes à parte 48. Reader's Digest é uma revista mensal criada em 1922. Em português, ela recebeu o nome de Seleções. Dagwood é o nome de um personagem de uma tira cômica criada em 1933 nos Estados Unidos. Adonis é um personagem da mitologia grega, conhecido por ser um jovem de grande beleza. Ele era o amante de Afrodite e Perséfone e era considerado o ideal de beleza masculina na antiguidade clássica. Há algumas frases em latim também na parte 48. O significado dessas frases aproximadamente é o seguinte: pão dos anjos torna-se o pão de um homem. O fabricante de pão dá o pão ao pobre, servo e humilde. Informações da página 49.
Electra, na mitologia grega, ficou conhecida por ter tramado um plano com seu irmão Orestes para vingar o assassinato do seu pai. Sua história foi representada em várias peças teatrais e o conflito com a sua mãe deu nome ao complexo de Electra.